Como eu disse há pouco, a gente vai falar sobre Fevereiro Roxo e diretamente relacionado ao Alzheimer. Doutora Juliana Siqueira, que é uma especialista no assunto, está aqui conosco atendendo o nosso convite para falarmos um pouco sobre isso. Primeiro, seja bem-vinda mais uma vez, doutora. Bom dia. Muito obrigada. Bom dia, Marlene. Bom dia, rádio ouvintes da Sorriso FM. É um prazer estar aqui novamente e com um assunto tão pertinente e tão pouco falado. Eu ia dizer, ainda que essas campanhas mensais, algumas já tenham avançado muito, tipo o Outubro Rosa, por exemplo, né, o Novembro Azul, o Fevereiro Roxo ainda está meio nos bastidores, né? Por que é importante, doutora, falarmos, então, sobre Alzheimer? Exatamente, Marlene. O Fevereiro Roxo vem trazer essa alusão para lembrar sobre essa doença. Alguns pontos são importantes. Primeiro, por que falar de Alzheimer? Porque a população vive cada vez mais, a gente aumenta a expectativa de vida. Quanto mais se vive, maior a chance de se ter as doenças neurodegenerativas. E a gente sabe que o Alzheimer, o fator de risco principal é a idade. Então, pacientes acima de 60 têm um risco? Sim. Acima de 70, mais risco. Acima de 80, o risco maior ainda. E um outro ponto que eu acho importante falarmos é o subdiagnóstico. Muitas pessoas entendem, esse esquecimento é da idade. A memória está ruim porque está envelhecendo. E o terceiro ponto é que já temos um número expressivo de pessoas com Alzheimer no mundo já. A última pesquisa mostrou para a gente que hoje somos 44 milhões de pessoas no mundo convivendo com o Alzheimer. É muita Esse coisa, número né? É grande, não é? Com certeza. O que é, então, doutora, especificamente a doença de Alzheimer? Vamos lá. Doença de Alzheimer, ela é uma doença da parte mental neurodegenerativa, onde o paciente perde um pouco dos neurônios. Isso está associado a inflamações, proteínas, que eu não vou entrar ao caso aqui para vocês, que acho que não seja tão interessante, mas vamos lá. É uma doença lenta, progressiva. A primeira e principal queixa geralmente é memória, mas a gente vai entender que o Alzheimer ele contempla uma alteração das funções cognitivas. Então, a memória é uma delas. As outras entraria dificuldade na linguagem, no comportamento, nas habilidades visoespaciais, que é aquela questão do paciente se perder e a família se assusta. E uma outra questão é a perda das funções executivas do dia a dia. Então, algumas atividades que ele antes faria com facilidade, tomar decisões, dirigir, fazer conta, cuidar das compras, ele começa a se ver perdido nisso. Então, o Alzheimer é muito mais complexo, vai muito para além da perda de memória. Eu só tenho o hábito de dizer o esquecimento, mas não é só isso, né? Exatamente, Marlene. Não é só sobre a memória e o esquecimento. Ela é importante para que a família reconheça. É um dos pontos de reconhecimento. Causas e fatores de risco a gente pode colocar claramente em relação a essa doença, doutora? Marlene, então, a gente precisa evoluir um pouco mais em relação à causa. Por quê? Não sabe-se uma causa específica. Os estudos ainda não deixaram isso claro para nós. Mas sabe-se sobre fatores de risco. O que é fator de risco? É aquilo que faz aumentar a chance de ter a doença. Então, primeiro ponto, causas genéticas. Então, se temos familiar com Alzheimer na família, a chance aumenta? Aumenta. Causas ambientais. Qualidade das relações, a estimulação neurocognitiva no dia a dia desse idoso e as doenças no geral, as doenças cardiovasculares. Então, AVC, diabetes, colesterol alto, parte de tudo que for envolver medicamento. E uma questão que eu acabei me lembrando que é importante colocar, que o Alzheimer é uma doença que está dentro de um grupinho que a gente chama de demências. Então, as demências são problemas cognitivos. O Alzheimer é um dos tipos de demência. A gente está pontuando ele, principalmente o Fevereiro Roxo, traz ele especificamente, porque ele é mais prevalente entre os idosos. Por isso que estamos falando mais especificamente dessa doença. Mas existem outras, no caso, que inclusive Exato. O Fevereiro Roxo tenta lembrar as pessoas e falar sobre. Sinais e sintomas da doença, eles são de fácil reconhecimento para o cidadão comum ou só o médico consegue observar? Os familiares conseguem e eles são o ponto principal para o diagnóstico. Porque não temos um exame que mostre se o paciente tem Alzheimer ainda. Estão estudando, estão falando de testes sanguíneos, de exames de imagem, mas o que a gente tem? Os exames de imagem ajudam a excluir outras causas de demência e problema mental. Por exemplo, se o esquecimento está associado a algum tumor, alguma infecção cerebral, algum AVC.
mas o diagnóstico é clínico. O que isso quer dizer? A gente depende muito do relato da família, do dia a dia. Por isso que a geriatria, o cuidado com o idoso é segmento. Em um dia só, talvez você não faça esse diagnóstico. E o relato de quem leva o idoso precisa ser de alguém que convive, porque os primeiros sinais, eles são sutis. E tendemos a entender que, está envelhecendo. Mas todo mundo esquece, né? Então, para a gente pontuar um pouquinho os sinais, eu gostaria de separar assim. Vamos pensar primeiro que o paciente não tem Alzheimer e está começando a dar sinais. Quais são esses sinais? Começa a esquecer detalhes. Ele não tem um esquecimento grande. Ou esquece uma receita que sabia fazer, a ordem de fazer uma determinada atividade. Ele pode começar... Aí, quando você fala, nossa, você está esquecendo, ele até nega, não estou. Ele disfarça. Datas importantes. Isso começa a ter na fase inicial. E entender se isso também não tem outras causas. Se não está relacionado à parte emocional, falta de sono, alguma doença. Então, percebeu essas mudanças, levar ao atendimento. Isso fase leve. E a partir da doença instalada, temos os sintomas separados. Podemos falar? Seria interessante? Sim. Então, vamos lá. O Alzheimer tem 3 fases. Fase leve, moderada e grave. O que separa elas? Na fase leve, o paciente, o idoso, tem o transtorno da memória, mas ele consegue levar a vida normal nas suas atividades. Então, ele sai, ele passeia, ele toma banho, ele consegue, às vezes, tomar as medicações, continua dirigindo, porque, às vezes, tem a taxação. Fulano tem Alzheimer. Isso é muito pesado para o paciente e para a família. Então, a diferença é que ele consegue se virar, vamos colocar assim, né? Na fase moderada, tem uma maior dependência da família, porque ele começa a não fazer coisas que antes dava conta. Fica repetitivo, começa a não reconhecer as pessoas, sai e se perde, começa a não entender, às vezes, sobre o que está acontecendo, se isola, fica querendo... Isso é muito comum, o idoso está em casa, vai chegando no final do dia, ele pede para a família, me leva embora. E ele está em casa mesmo. Sim. Né? E a fase grave que o paciente fica acamado mesmo já e depende completamente da família. Em algum momento dessas situações aí, ele pode perder a capacidade de, por exemplo, fazer higiene pessoal? Pode perder. Esquecer que tem que tomar banho todo dia, digamos assim? Super importante isso que você colocou. Na fase moderada, ele pode ter dificuldade em lembrar. Por exemplo, ele vai para o banheiro, daí ele sai, o familiar fala assim, você não tomou banho? Ele fala, tomei banho. E, na verdade, ou senão tomou. E não tomou. Ou senão ele vai e não entende a ordem de tomar banho, de tirar a roupa, de se molhar. Então, ele pode sair sem ter enxaguado, sem ter vestido roupa, porque na cabeça dele não está claro a ordem das coisas. E um outro detalhe é que o tempo para ele é diferente do tempo para nós. Então, às vezes, é 16 horas. Fala, pai, vai tomar banho. Fala, não é hora de banho. Daí, passa uns 10, 15 minutos, você fala, agora está na hora, vamos lá? Talvez ele já vá. Nossa, esse é um procedimento que pode ser adotado. Além disso, o que você pode, doutora, recomendar, né, como quem trata deste assunto para a família, para ajudar essa pessoa? Como é que deve proceder esse familiar? Marlene, ótima pergunta e pontos importantes para orientar a família. Primeiro, nunca contradizer ele. Porque algumas famílias, é uma ansiedade delas de entender que o idoso está perdendo a memória. Isso é angustiante. Então, às vezes, chega alguém, um familiar fica assim, quem é, pai? Quem chegou? Mãe, quem que é esse? Não lembra? Então, o que acontece? A memória não está ali, mas a consciência está. Isso gera ansiedade. Então, fazer isso não vai recuperar a memória. Só ofende a pessoa, talvez? Não vai exato. Judia, né? Exatamente. Então, o que deve ser feito? Já se posicionar. Oi, mãe, sou eu, sua filha, vim aqui para fazer isso. Então, primeiro comando, se apresentar. Porque você não está estimulando uma memória, ela não vai voltar. Segundo ponto, nunca contradizer o que ele está falando. Ele fala assim, nossa, está passando um cavalo ali. Você vira e fala assim, não, mãe, não tem cavalo. Você distrai esse idoso. Eu acho que ele já saiu. Vamos fazer uma outra coisa? Não confrontar, porque o confrontamento vai causar agressividade, que é onde às vezes entra com medicação até desnecessária. Terceiro ponto, frases curtas, um comando por vez. Se ele sentou para fazer a refeição, você fala, mãe, pega o garfo, pode pôr a comida, leva na boca. Às vezes tem que lembrar eles de engolir. Né? Então, assim, não pode dar comando de uma vez. O que para a gente é comum, dirigir, tomar banho, comer e estar no automático, para eles não. Então, acolher, frases curtas,
não contradizer. Eu acho que isso é o de principal que eu tenho a falar para as famílias hoje. Procurar ajuda, no caso. Se a pessoa não tem ideia do que está acontecendo, o médico sempre vai poder ajudar melhor do que um estranho ou alguém que não sabe. E equipe multiprofissional, sabe? Esse idoso, ele precisa não só da família, mas do médico, do terapeuta ocupacional para adaptar o dia a dia, fisioterapeuta, psicólogo, precisa. E assim, a gente está focando aqui no paciente, mas olha, gente, é muito difícil para a família. É fácil a gente falar o que precisa fazer, mas quando o familiar está envolvido e tem aquele sentimento na rotina, ele erra muito, mas na tentativa de acertar. Doutora, eu vou pedir licença à senhora um minuto, são 10, 11 15 agora, né? A gente precisa encerrar com 2 TVs, vamos continuar pela Rede TV ainda, pela nossa live, mas Cidade Verde e SBT vão seguir com as suas respectivas programações. Então, um abraço aos ouvintes, aos telespectadores, né? Obrigada pela audiência. Tchau, tchau, pessoal. Boa sexta-feira, um excelente fim de semana e até segunda. Bom final de semana, até segunda-feira, se Deus quiser. É claro que a gente segue pela Rádio Sorriso também, né? Então, aos ouvintes do rádio, apaixonados pelo rádio, nosso carinho especial. A gente segue aqui com a doutora Juliana Siqueira, estamos falando do Fevereiro Roxo, Alzheimer, enfim. Eu queria perguntar ainda mais uma coisinha, não sei se a doutora vai poder me ajudar com isso ou não. Sorriso, como que é? Porque a gente sabe que a maioria da população depende do SUS mesmo. Esse atendimento é ofertado para esse tipo de caso específico aqui na cidade ou não? É ofertado, Marlene. A gente tem os atendimentos nas UBSs. Os médicos da atenção primária são adaptados e aptos a entender esses distúrbios de memória e eles fazem os encaminhamentos. No AME, por exemplo, temos o atendimento de neurologia, que é capaz de tratar e perceber. O atendimento de psiquiatria também. E lá eu faço o atendimento de geriatria. Então, está começando a ter esses encaminhamentos porque essa doença, como a gente sabe que ela não tem cura e que ela vai progredir, precisa de segmento para o paciente e para a família. Ontem mesmo eu comentei com uma família que esteve lá, a gente renovou receita, fez exame físico, mas o principal para essa família foram as orientações da fase que o paciente está, porque isso reduz a ansiedade, reduz a angústia e começa, o familiar nessas conversas começa a entender que quando o idoso fica agressivo, quando ele se perde, aí tem filho que fala assim, eu não reconheço mais meu pai. Isso causa dor emocional. Nossa. Só que eu explico para eles, quem está fazendo isso é a doença, não é ele. A pessoa. Isso deixa um pouco mais leve. Era justamente essa situação de passar uma orientação para a família que eu ia abordar, justamente porque assim, cada paciente tem sintomas diferentes, alguns são mais agressivos, né? Tanto é que a família às vezes acaba descobrindo justamente por uma agressividade que o paciente antes não tinha, né? A pessoa não tinha, mas principalmente essa questão do convívio da família para que esclareça como tratar essa pessoa para evitar crises, né? Inclusive crianças, adolescentes serem orientados pelos pais de como tratar o avô, que antigamente o pessoal falava assim, meu avô está caducando, né? Não sabe mais o que fala, o que faz. Essa orientação é importantíssima para que ele também continue convivendo de uma forma mais calma na família. Exato. Tem uma pergunta aqui que cabe e a senhora pode já emendar a resposta sua, se for o caso. A pessoa diz, bom dia, meu pai tinha Alzheimer e ele só aceitava eu para cuidar dele, não aceitava mais ninguém. A pessoa está perguntando por quê, tá me informando que o paizinho já faleceu, mas ficou essa dúvida no coração da pessoa que eu acho, né? Exatamente. Vamos lá para essa dúvida. Geralmente, esse comportamento do medo e da insegurança, ele vem na fase moderada. A fase moderada é a fase que mais dá trabalho para a família por causa dos distúrbios de comportamento. Respondendo você primeiro, o que a gente precisa pensar? Os sintomas de agressividade precisam e merecem ser controlados. Primeiro, para não oferecer risco até para a família. Então, esse idoso que está agressivo, o familiar deve contactar isso ao médico para que seja prescrito medicação para esses momentos. Então, a família tem que ter medicação como carta na manga e adaptar também o ambiente. Não deixar coisas de vidro, pérfuros cortantes. Então, o que eu quero dizer? Agressividade, é comum da fase moderada? É comum. Pode ser deixada de lado? Não, precisa ser tratada e medicada, ok? Em relação a essa pergunta... Do ouvinte aqui, está dizendo por que o pai só aceitava a pessoa para cuidar. Então, vamos falar sobre isso. Na fase moderada, temos uma questão do medo. O paciente começa a ficar inseguro, tem síndrome de perseguição. Tem até o que a gente chama um ponto do Alzheimer, que chama síndrome do pôr do sol, que é, ao entardecer, quando a claridade cai, o
paciente começa a ter crise, surto. Então, nesse momento que ele está achando difícil, ficar perto e ser amparado. E, geralmente, ele elege uma pessoa para que ele tenha segurança. Confio em você. Isso. Só que o que eu digo para isso, Marlene? Quando isso começar a acontecer, vamos supor que um casal tenha 5 filhos e uma filha cuida mais. Nesse início, talvez a filha pode até pensar assim, nossa, que bom que ele confia em mim e afins. Mas ao longo do tempo isso fica pesado, porque entra o estresse do cuidador. Então, nesse momento, o que precisa ser feito? Desse filho, chamar mais um irmão ou a mãe, um parente próximo, para que envolva também no cuidado. Por exemplo, vai dar banho. Pai, hoje a fulana vai me ajudar, porque para mim tá difícil sozinha. Porque aí o paciente vai vinculando também com outra pessoa. Senão, toda vez que esse familiar sair de perto, Vai isso ter um predispõe problema. crise. Então, perceber isso lá antes do paciente piorar e colocar mais pessoas no convívio da segurança. Para ajudar. Isso. Tem mais uma perguntinha aqui, doutora. Qual a diferença de demência para Alzheimer? Tem um amigo com 48 anos, está com demência e acamado. Isso, vamos lá então. Demências é uma caixinha grande que guarda vários diagnósticos. O que é demência? Qualquer transtorno cognitivo, que envolve o que a gente falou: memória, linguagem, comportamento, funções executivas. Temos alguns tipos de demência, vou citar. Alzheimer, a primeira e a mais comum. Temos outros tipos. Por exemplo, demência vascular. Essa é pouco falada e ela é comum. A demência vascular, ela é secundária a eventos vasculares cerebrais, por exemplo, AVC. Quanta gente temos de pós-AVC que às vezes piora a memória e fala assim, tá com AVC e com Alzheimer. Às vezes é demência vascular. Outro tipo, demência por corpúsculo de Levy, que a gente chama muito associada a pacientes que têm Parkinson por mais tempo. Outro tipo, demência associada a pacientes etilistas de longa data, demências associadas a doenças neurodegenerativas. Então, assim, só para dizer, demências é o todo, temos vários tipos, Alzheimer é a principal. Deu para responder? Sim, com certeza, doutora. Algo mais que precisemos dizer sobre Alzheimer, sobre o Fevereiro Roxo? Uma mensagem, talvez, da senhora também para quem está nos ouvindo em relação a esse tema que é sensível, mas ninguém está livre de precisar lidar com essa situação, né? Com certeza. Alguns pontos, assim. Primeiro, que você, familiar que está esgotado, não precisa dar conta e não tem que dar conta sozinho. É responsabilidade de mais pessoas. Da família, do sistema de saúde, da equipe multiprofissional. Porque a gente não dá o que não tem. Então, se esse cuidado para você está sendo cansativo, desgastante, algo está errado, né? Primeiro, cuidamos de nós, depois para cuidar do outro. Em relação à memória, tenho a dizer que a memória do paciente, do seu familiar, de quem você ama, não está ali. Mas a sua memória está preservada. E você sabe quem ele é e o que ele representa na sua vida. E digo mais, todos vamos passar pelo envelhecimento. Hoje fazemos isso pelos nossos entes. Se Deus quiser, né, doutora? A gente passa por lá. Talvez amanhã cuidarão da gente nesse sentido. Acho que é isso. A pessoa pergunta, bom dia, tenho fibromialgia, posso ter demência? Vamos trazer isso. Inclusive, o Fevereiro Roxo, ele não fala somente sobre o Alzheimer. Fevereiro Roxo é Alzheimer, lúpus e fibromialgia. Na verdade, qualquer pessoa pode ter Alzheimer ao longo da vida. Fibromialgia não é um fator de risco direto, mas também não exclui. Por quê? Fibromialgia está muito associada às dores, está associada à parte emocional. Isso quem fala com mais propriedade são os reumatos. Mas a gente sabe que a parte emocional, inclusive depressão, é um fator de risco para Alzheimer. Então, pode estar ligado? Sim, de forma indireta. Muito bem, respondido para a nossa ouvinte aqui. E só para a gente ir fechando, doutora, no começo da sua fala, a senhora citou a estimulação da mente como uma forma de prevenir. Como é que se faz isso? Então, vamos lá. Não temos como prever se vamos ter Alzheimer ou não. Vou até falar da estimulação, mas aproveitando sua pergunta para trazer uma informação importante. Certo. As pesquisas estudam muito sobre o Alzheimer. Qual medicamento que funciona ou não. Hoje, porque a gente não falou de tratamento, temos medicamentos que podem frear a evolução da doença. Não temos medicamentos que recuperam a memória. Primeiro ponto Mas que precisa ser pode colocado. evoluir, no caso. Exato. E segundo ponto, estudos recentíssimos mostraram que uma das únicas coisas que conseguem prevenir e restaurar a nossa mente, curiosamente, foi atividade física. Então, a partir dessa fase,
atividade física não é mais uma opção. É Ela é uma obrigação. obrigação nossa. Atividades neurocognitivas que ajudam a manter leitura, o que gosta, treinar, lembrar as receitas que gostava de fazer, escrever, fazer habilidades manuais, e a família não invalidar, não deixar o idoso dependente antes da hora. Então, aquela família que quer fazer tudo, que põe comida no prato, que dá na mão, peraí, ele dá conta de fazer isso? Deixa ele fazer, porque vai chegar a hora que ele não vai conseguir fazer mais. Entendi. Então, a família precisa estimular que o idoso continue fazendo o que ele já sabia fazer e o que ele ainda consegue. Doutora, uma pergunta rapidinha. Geralmente, conforme dito, né, o Alzheimer ele é mais frequente em idosos. Como dar uma notícia forte para uma pessoa que tem Alzheimer, com, por exemplo, um casal de idosos que convivem juntos, o marido ou a mulher vem a falecer e a outra pessoa tinha Alzheimer. Como dar essa notícia a essa pessoa? Raíssa, muito obrigada por essa pergunta. Era importante falar isso e eu não tinha me lembrado aqui. Então, vamos lá. Casal de idosos, um faleceu, o outro tem Alzheimer. Como contar e como falar? Primeiro, entender qual a fase do Alzheimer que essa pessoa que ficou aqui tem. Se é uma fase leve, ela aguenta sim essa notícia e ela vai viver o luto. Isso fica a cargo da família comentar. Se é uma fase moderada a avançada, o que acontece? Ele não retém informação nova, porque o Alzheimer ataca principalmente as memórias recentes. Então, vamos supor que eu dou a notícia. Olha, dona Maria, o seu João, seu marido, faleceu. Aí ela vai começar a chorar, 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 chorar. Ou vai ficar indiferente. Aí no outro dia ela vai perguntar de novo. Cadê o João? Aí você fala, ele já te falei, ele faleceu. Cada vez que você falar, ela vai viver um luto, porque a notícia é novidade para a pessoa. Então, nesse caso, não contar sempre a mesma coisa à medida que ele perguntar, porque não vai mudar o que está acontecendo e pode predispor crises nesse idoso. Então, distrair, trazer para o outro lado, não precisa, em fases moderadas e graves, dar a mesma notícia sempre para não viver um luto por dia. Muito bem. Doutora, nosso tempo está caminhando para o final, mas ainda tem uma perguntinha. Atrofia cerebral, sintomas de Alzheimer, se tem a ver com demência, a pessoa está perguntando aqui. Tem a ver. Porque se a gente for pensar, se atrofia é redução. Se está reduzindo o volume cerebral, estamos reduzindo também volume de neurônios. Não é a principal causa, porque a causa do Alzheimer, que já foi estudado e o que se sabe, são depósitos de 2 tipos de proteína, que a gente chama tau e beta-amiloide, lá nos neurônios. E quando elas depositam lá, elas inativam esse neurônio. Então, para que tenha memória boa, o que a gente precisa ter? Número de neurônios, neurônios funcionantes. Então, o Alzheimer faz a impossibilidade do neurônio funcionar direito. E a redução do número de neurônios também pode sobrecair. Só que o diagnóstico de Alzheimer, gente, não é fácil. Então, assim, precisa acompanhar mesmo, porque a partir do momento que você dá o diagnóstico, a família veste isso e vai tratar como se fosse. Então, tomar muito cuidado também em falar que é Alzheimer direto, sem descartar outras causas, sem entender de fato. Só o médico pode fazer isso, só quem entende Diagnóstico do é assunto. médico, o diagnóstico do Alzheimer E é a médico. porta de entrada é o posto de saúde. Exatamente. Doutora, muito obrigada pela sua vinda, paciência. Lindas suas falas aqui, esclarecedoras de forma bastante expressiva, eu diria, e sempre um prazer recebê-la aqui, doutora Que Juliana bom. Siqueira. Obrigada pelo espaço, obrigada pelo convite. Espero ter ajudado de alguma forma. E sempre que precisar que os assuntos forem pertinentes para que a informação chegue aos rádio ouvintes, estou à disposição.